Sebastião José de Carvalho e Melo, embaixador na corte inglesa e austríaca, com pouco sucesso diplomático, teve muito antes do terremoto contacto direto com as ideias iluministas. Em 1750 regressa a Portugal para receber do novo rei, Dom José, um dos 3 cargos mais importantes do reino: secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Ele tinha um lado execrável e um lado admirável. Portugal, no século XVIII, estava bastante atrasado em relação a outros países europeus. Era um reino muito ligado à religião, muito conservador. Os jesuítas detinham um enorme poder e até o próprio clero não os via de bom grado. O ensino era controlado pelas ordens religiosas e a Inquisição, muito poderosa, tornou-se um Estado dentro do Estado. A nobreza estava dividida em 2 partes, a que estava ligada ao passado e aos seus privilégios, e a mais progressiva, disposta a desenvolver a indústria e o comércio e a aceitar a ascensão social dos homens de letras e da burguesia que tinham o apoio de Marquês do Pombal. Padre Malagrida, frade jesuíta que se opôs a Marquês de Pombal, afirmou que o terremoto foi castigo de Deus pelos pecados dos mandatários deste país e que Deus iria castigar todos que participassem na reconstrução da cidade de Lisboa. O frade morreu queimado na fogueira sob a acusação de participar numa tentativa de assassínio ao rei Dom José e ser cúmplice do Estávora e do Duque de Aveiro. O processo do Estávora foi um polémico julgamento que sentenciou de morte a poderosa família do Estávora e alguns dos influentes amigos. Apesar das escassas provas apresentadas, foram executadas publicamente em Belém de forma bárbara, com requintes de crueldade, a Marquesa Leonor de Tábora, o seu marido Francisco Assis, antigo vice-rei da Índia, os seus filhos e amigos e o poderoso Duque de Aveiro. Eram eliminados assim vários inimigos do Sebastião José de Carvalho e Melo. Sebastião expulsa os jesuítas de Portugal, derrotando assim um dos grandes contrapoderes do Estado. Extinguiu também a Universidade de Évora, controlada pelos mesmos, e reformou a de Coimbra, tornando-se o ensino estatal. Criou a primeira escola de contabilidade do mundo. Controla a Inquisição, que também odiava, colocando o seu irmão a dirigi-la. O pulso de ferro do Marquês foi preponderante para enfrentar o terremoto. O rei estava destroçado com a tragédia, passando até a viver numa estrutura em madeira, a denominada Real Barraca, onde é hoje em dia o Palácio da Ajuda. Era um palácio em madeira com 50 divisões, desde aposentos reais à igreja. Estava recheada com o melhor e mais belo mobiliário e preciosas peças de tapeçaria, pintura e joias. É neste período que surge a expressão "enterram-se os mortos e cuidem-se dos vivos". Não se sabe ao certo se ele disse mesmo isto, contudo, a atitude foi essa. Mesmo com a vontade do rei de sepultar dignamente os perecidos, para que o cardeal não considerasse um sacrilégio. Esta ação tem como objetivo eliminar que doenças ou pestes se propagassem com os corpos em decomposição. Os vivos serão alimentados e prestados os devidos socorros e não poderão sair da cidade sem autorização especial. É preciso gente para remover os corpos, os escombros e drenar as águas estagnadas. Os que fugiram da prisão e que aproveitaram a oportunidade para roubar e espalhar o terror foram enforcados ou então presos outra vez, mas desta vez para ajudar na remoção dos destroços. É necessário também evitar a especulação dos preços. Os produtos que entrem na cidade não pagarão direitos. Os preços, os salários e as rendas das casas serão fixados à data anterior da tragédia. Para perceber a verdadeira dimensão do acontecimento, foi enviado a todas as paróquias um inquérito com perguntas como: quanto tempo durou o sismo? Quantas réplicas se sentiram? E que tipo de danos causou? Os animais tiveram comportamentos estranhos? O que aconteceu no mar, nas fontes e nos rios? Até então, as pessoas viviam em descampados, nos pátios dos conventos, e os ricos passam a viver em palácios de madeira devido ao comportamento do rei. A reconstrução foi paga pelos comerciantes de Lisboa, que ofereceram-se para pagar uma taxa de 4% sobre todos os produtos importados, dinheiro todo canalizado para a reconstrução. Alguns países também ajudaram. A Inglaterra ofereceu 6 barcos carregados de alimentos e 180 contos de reis. A maior contribuição vinha do Brasil, a galinha de ovos de ouro de Portugal. Eram eles que alimentavam a nossa economia.
A maior parte dos produtos era importado porque a nossa economia era pouco diversificada. O Marquês de Pombal reformou isso, dificultando as importações, estimulou a economia, reforçou o ensino e criou a região demarcada do vinho do Porto. Em maio de 1756, o Brasil prometeu pagar em 30 anos 1.200 contos de reis e a sua frota trazia 14 milhões de ouro e prata, um grande número de diamantes, um dos quais valia 1 milhão. O agravamento fiscal sobre o ouro provocou descontentamento no Brasil, num acontecimento chamado Derrama, o que provocou a Inconfidência Mineira em 1789, cujo líder foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, em que visava a independência do Estado de Minas Gerais. Um dos participantes da revolta informou as autoridades portuguesas, o ato falhou e o Tiradentes foi enforcado. Muitos brasileiros consideram este o início da independência do país, que só aconteceu a 7 de setembro de 1822. A reconstrução da cidade de Lisboa começa em 1758. A igreja de Santo António, junto à sede de Lisboa, foi o primeiro templo a ser recuperado. O Marquês de Pombal chama o engenheiro-mor do reino, Manuel da Maia, que na altura do terremoto tinha perto de 80 anos. Participou em inúmeras construções, como por exemplo o Aqueduto das Águas Livres e o Convento de Mafra. Em dezembro do mesmo ano da tragédia, já Manuel da Maia terminava uma dissertação com 5 alternativas para a reconstrução da capital. Primeira, reconstruir a cidade tal como ela era outrora. Essa hipótese foi negada. Segunda hipótese, manter a altura dos edifícios, mas alargando as ruas. Também foi negada. Terceira hipótese, reconstruir a cidade, mas restringindo a altura dos edifícios em 2 pisos e alargando as ruas estreitas. Também foi negada. A quinta hipótese, construir uma outra Lisboa completamente nova em Belém. Também foi negada. A que foi aceita foi a quarta, arrasar toda a parte central da cidade. Os escombros servirão para abrandar os declives e a planificação das ruas far-se-á com liberdade competente. Outra vantagem é que esta parte da cidade, tantas vezes inundada pela maré cheia, será protegida do rio. Como já disse, a solução aceita foi a quarta. O projeto apresenta uma malha com 8 ruas na vertical, sentido sul-norte, e 9 ruas que se desenvolvem no sentido ortogonal este-oeste. As principais praças mantêm-se, Rocio e Terreiro do Paço, Praça do Comércio, em honra de quem mais ajudou na reconstrução, sendo este último agora um retângulo perfeito. O nome das ruas principais derivava do ofício presente no referido arruamento, como a do Ouro, a dos Sapateiros e a dos Fanqueiros, que são lojistas de fazendas de linho e algodão. Nomes religiosos foram atribuídos às ruas secundárias, como por exemplo São Nicolau ou Santa Justa, onde há atualmente um elevador com o mesmo nome, construído em 1901. A rua principal é Augusta, que serve como homenagem à augusta figura do rei Dom José. Augusta significa divino, sagrado, imponente. Manuel da Maia, Eugênio dos Santos e Carlos Mardel eram o triângulo perfeito para a reconstrução de Lisboa.